Oi, gente! Vamos começar então. Vou trazer aqui a tela para vocês. Diminuir aqui um pouquinho a música. Estou muito feliz em estar organizando essa dinâmica. E vou perguntar para vocês, de repente, um novo horário, né? Para que mais pessoas possam estar presentes ao vivo. Porque o gostoso de estar ao vivo é a gente poder trocar, a gente poder conversar, a gente poder dar gargalhada. Quando a gente assiste online, a gente fortalece ainda mais esse lugar do digital, né? Então, trazer para o digital também esse lugar de compromisso, né? Isso é um grande desafio hoje, mas é algo que vai trazer muitos benefícios. Então, eu espero vocês. Comentem aqui por que vocês não estão chegando ao vivo, qual está sendo o desafio de vocês, para que a gente consiga trazer, então, uma rotina que seja fazível, né? De repente, a gente pode se encontrar 20 minutos, diminuir esse tempo, enfim, o que for mais viável para que vocês possam estar aqui se comprometendo com vocês, não é só comigo. Comigo, claro, né? Porque eu estou facilitando aqui esse momento, enfim. E hoje teria um sorteio, eu vou ver se eu animo ainda de fazer, para ficar gravado, para que vocês que estão participando consigam também ser beneficiados de uma outra forma e que eu também possa ser beneficiada através desse sorteio. Mas vamos começar então. Bom, no encontro passado, né, para quem não assistiu a aula, eu vou deixar disponível só até amanhã, hein, gente? Quinta-feira, dia amanhã, 19 de agosto. Então, só até amanhã, para que vocês possam assistir. Na aula 1, a gente deu uma lida ali no livro e trouxemos algumas curiosidades, como do nosso dedinho ter uma cavidade aqui, ó. E algumas trocas foram super legais. Relembrando os acordos, né? Então, que você que está assistindo aí gravado possa estar presente, possa se distanciar um pouco do celular, traz um momento seu para cá, tá bom? Então, esse é o livro, para quem quiser comprar, vale muito, juro. Mesmo que eu esteja aqui facilitando com vocês, eu não vou ler o livro com vocês. Eu vou trazer alguns resumos, algumas práticas, tá bom? Então, na primeira aula, que eu estou chamando de primeiro nó, né, a gente fez o teste de compulsão, que está lá no Telegram, algumas práticas, tá lá nos Melhores Amigos, e as trocas de leitura. Agora que a gente, né, teria um sorteio, vamos ver como é que vai ser, os dados que eu vou mostrar e alguns vícios e reflexos que geram na gente. Então, eu queria saber, comentem aqui também como foi o não praticar, né, o celular, não levar o celular para o banheiro, como foi não levar o celular para as refeições e também como foi, e está sendo, na verdade, né, não usar o celular na hora de dormir, porque tudo isso é para que seja acumulado, tá? Não é porque foi na primeira semana assim que isso vai acabar. Não, é um acúmulo de práticas para que o uso do celular fique cada vez mais consciente, tá bom? E aí eu vou compartilhar aqui um trechinho do documentário Dilema das Redes, que é fantástico, e é uma das práticas para essa semana assistir esse documentário. E aí vou mostrar um trecho de pessoas que já foram presidentes, que já foram diretores, que já foram grandes gerentes nas organizações tecnológicas, como Google, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, enfim. When I was there, I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. I left Google in June 2017 due to ethical concerns, and not just at Google, but within the industry at large. I'm very concerned. Very concerned. It's easy today to lose sight of the fact that these tools actually have created some wonderful things in the world. They've reunited lost family members. They've found organ donors. I mean, there were meaningful systemic changes happening around the world because of these platforms that were positive. I think we were naive about
the flip side of that coin. Yeah, these things, you release them and they take on a life of their own. And how Então, esse outro lado da moeda é o lado que a gente está falando aqui, né? Eu não sei se vocês repararam, mas aqui, um que era da Google, fala sobre o lado ético. Aqui, ó, preocupações éticas. Então, quão preocupante é isso mesmo, né? Que a gente possa trazer esse lado ético para tudo que a gente faz. Inclusive, eu estou entrando em alguns conflitos aqui sobre o meu trabalho também, para que eu possa trazer o que eu acredito, os meus valores, os meus princípios e praticar isso no dia a dia, né? Alguns dados do livro que eu vou trazer aqui, que são alguns dos mais importantes. Essa pesquisa que tem aqui, eu tô na casa da minha prima e a filhinha dela tá brincando, então não acho, tá, gente? É vida de romance. Essa pesquisa foi feita só com norte-americanos, tá? E, assim, uma pequena parcela da população, mas que representa uma boa, um bom resultado diante das redes sociais, tá? Não diante de uma amostragem, assim, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas acredito que foi uma pequena amostragem, mas o impacto eu acho que é muito fiel ao que acontece. Vamos lá, cerca de 80% dos norte-americanos olham o celular dentro da primeira meia hora depois de acordar, e eu, por muitas vezes, sou uma dessas. Muito também pelo meu relacionamento ser à distância. Então, depende da situação, eu acabo olhando ali e tal, mas sem necessidade. Então, acho que é legal a gente também se atentar, e é um ponto de atenção, se vocês puderem escrever, se atentar ao porquê você tem esse hábito, sabe? Por que você gera essa compulsão nesses primeiros momentos da manhã? Porque, assim, é desnecessário, né? Se for uma música, se for uma aula, tentar usar o notebook, né? Para poder facilitar. Deixa eu só tirar a música aqui. Quase 1 em cada 10 adultos espia o celular durante o sexo. Quando eu vi isso, eu fiquei muito passada. Para mim, os momentos de trocas palpáveis são muito profundos, principalmente esse momento do sexo. Então, quando eu vi isso, eu fiquei, tipo, não acredito. Mas é um dado até, né, ok, porque é quase não chega a ser uma pessoa. Então, é menos de 1% ainda. Vamos ver depois, né? Mas a gente faz isso em momentos de trocas profundas, por exemplo, com nossos avós, né? Que eu, pelo menos, tenho uma grande honra de estar com os meus avós vivos aqui. Então, são trocas profundas também que a gente poderia aproveitar muito mais, né? O uso contínuo do celular causa LER, lesão por esforço repetitivo. Tem a síndrome ali da cervical, do pescoço do celular. Tem a síndrome do polegar também. Tem esse lance do mindinho, né? Que não é uma LER, mas é uma anomalia. Não sei se isso pode ser caracterizado como uma anomalia. Tem um termo lá muito interessante que se chama fubbing, que vem de phone e snubbing, se não me engano, que é esnobar. Então, é tipo assim, você não tá prestando atenção, você não tá presente, é o ato do fubbing, que a gente pratica muito, né? Então, é interessante a gente perceber quando nós estamos fazendo isso, qual é a situação que a gente está fazendo isso, e como a gente pode eliminar esse hábito. Então, de repente, a gente bloqueia a tela, olha depois, porque provavelmente não é algo importante. Se fosse algo muito importante, provavelmente estaria resolvendo por ligação, algo nesse sentido, né? E aí, uma coisa que eu deixo muito claro para as pessoas se for importante, me liga. Não fica mandando WhatsApp, esperando mensagem, sabe? Me liga. Então, acho que a gente pode resgatar também esse lugar da ligação, né? Isso também é muito engraçado, né? Porque a nova geração não faz isso mais para o celular. A gente tinha porque ele abria, né? Agora é assim, né? O celular. É muito engraçado isso. Vamos lá. Eu queria vocês aqui para estar trocando comigo, gente. Confesso que eu estou um pouco chateada, mas não vou deixar de fazer por causa disso. Vamos lá.
o primeiro produto a combinar as funcionalidades de celular com PDA, que é a função de agenda, essa personalização de olhar e-mail e tudo mais, foi o IBM Simon, lançado em 92. Mas a popularização veio no final da década de 90, com os outros PDAs. E aí a BlackBerry lançou seu primeiro smartphone em 2002. Então, eu lembro que era tipo um luxo, né, ter um BlackBerry e tal. Essa funcionalidade de personalização que começou a caracterizar como um PDA, e aí foi avançando, né, evoluindo, e aí se tornou como um smartphone. Aqui tem 2 referências de artigos. Essa daqui é sobre o impacto do celular, do uso do celular em reflexos na gente, que eu vou mostrar daqui a pouco. E essa daqui, ó, Cell Phone Addiction, que é o vício, né? Uma revisão para o vício do celular. E essa Twenge é uma cientista, se não me engano, ela é psicóloga, que ela pesquisou 25 gerações, 25 idades, na verdade, diferentes, e o impacto desse uso na geração Z, que ela chama de... eu esqueci qual é o nome que ela usa. Acho que é iGen, tipo, I de iPhone, né? Generation, geração I, sei lá, mas de iPhone. Seria geração Z, né? Então, esse é o artigo que traz aqueles reflexos dos vícios, que são efeitos colaterais de neurose, autoestima, impulsividade, empatia, identidade própria. Repeti empatia ali. Autoimagem, distúrbios do sono, ansiedade, estresse, depressão, toque e TDAH. Então, são 12 efeitos colaterais. E aqui seria interessante a gente perceber como é que isso está influenciando no nosso contexto. Por exemplo, eu tenho pessoas próximas a mim que têm transtorno de identidade, tenho pessoas muito próximas que têm depressão, que têm crises de estresse e ansiedade, tenho pessoas muito próximas que têm distúrbios do sono, da autoimagem também, da empatia, que é uma síndrome específica lá, da impulsividade também, eu tenho esse reflexo, da autoestima, às vezes vem, né, num contexto de comparação, de estar ali desejando a vida do outro, enfim, mas lembrando que aquilo sempre é uma pontinha do iceberg, e a gente não vê o que está por trás. E neurose. Neurose, de alguma forma, eu acho que se confunde, eu não sei explicar exatamente o que é a neurose. Eu traria como uma ansiedade, não sei explicar. Mas são esses os efeitos que o artigo trouxe. Eu quero muito que vocês façam essa nuvem de palavras. Então, a pergunta é a seguinte: por que você tem medo de estar viciada no celular? Qual que é o seu maior medo? Eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês também enxergarem aqui o que eu quero dizer. Só um minutinho. Por quê? Né, essa nuvem de palavras, ela vai trazer, ó, aqui, de 1 a 5, por que o seu medo de estar viciado no celular? Então, você tem medo de aumentar a sua ansiedade? Você tem medo do seu sedentarismo? Você tem medo de não aproveitar momentos que considera importantes? Ou você tem medo de aumentar a sua perda de foco? E aí você dá uma nota de 1 a 5, sendo 1 pouco, 5 muito, para o seu medo. Então, assim, até se quiser fechar os seus olhos, então feche os seus olhos, porque eu tenho medo de estar viciada no celular. E o que vier mais forte, você tenta assimilar com as 4 coisas que eu trouxer, tá bom? E aí, eu já volto no QR Code para vocês entrarem, tá? Qualquer coisa, vocês entram no site que eu vou deixar aqui na descrição. E aí, depois, eu pergunto se você já fez uma desintoxicação digital, que é ficar sem celular.
A autora do livro, Catherine Price, conta que ela ficou 24 horas sem um celular com o marido dela, e ela chamou isso de sabá digital. E foi uma prática que eles ficaram bem ansiosos, eles acenderam uma vela e se despediram do celular e aproveitaram para fazer um jantar romântico. E aí eles depois fizeram novamente, aproveitaram para caminhar, ler livro, resgataram alguns hobbies que eles tinham. Então, eu fiquei muito curiosa para saber se vocês fariam uma desintoxicação digital, que seria esse não gostaria, né? Ou sim, por escolha, e faria novamente. E esse daqui, sim, não tinha sinal, seria tipo numa chácara, uma fazenda, alguma coisa que você foi, mas acabou que não foi por escolha. E se você não fez e gostaria, ou e não gostaria, né? Então, essa é a intenção aqui dessa pesquisa, tá? Vou voltar aqui no QR Code para vocês entrarem. Espero que dê certo. Pausa aí, eu vou já avançar, mas pausa aí para você tirar a fotinha do QR Code. E aí, vem as sugestões das práticas. Eu vou compartilhar, na verdade, o livro antes de eu passar para a parte das práticas, tá bom? Lembrando que o livro eu estou usando pelo Kindle, pela Amazon, mas você pode comprar também o livro físico, tá? Bom, a gente vai começar dessa página em diante na aula que vem, no encontro que vem, que é: os celulares são feitos para nos viciar. E aí tem uma frase aqui, ó. Sempre que olhamos um post novo no Instagram ou entramos no New York Times para ver se tem alguma coisa nova, a questão nem é o conteúdo, a questão é ver uma coisa nova. Ficamos viciados nessa sensação. E aí, o próprio dilema das redes, que é uma das atividades, traz que é exatamente isso. Tanto que eles desenvolveram essa intenção, esse gesto de atualizar, como se fosse aquela da roleta, sabe? De você rolar a roleta ali para ganhar o prêmio, né? Que ganha que junta 3 coisinhas. E aí, até se você já assistiu, eu sugiro que você assista novamente com esse novo olhar, sabe? De detalhes, coisas que talvez você não tenha pego antes, ou para fixar alguma coisa que ficou forte para você, enfim. Então, assistir o Dilema das Redes novamente, para se atentar a alguns pontos. Nós paramos aqui no outro encontro, que foi o teste de compulsão. E aí, uma das coisas que ela sugere é que a gente observe também aquela questão do fubbing, né? De esnobar e tudo mais. Quando você estiver em algum lugar público, olha para esse lugar e vê quantas pessoas estão mexendo no celular. Eu fiz essa experiência de andar com um livro na minha bolsa. Eu não estou em Cuiabá, não estou em casa, esqueci de trazer um livro porque achei que ia ser bem rápida a viagem, mas tudo que eu fiquei. E aí eu pego o celular. Então é muito louco isso, né? Quando a gente não tem a gente não pode se sentir mais ocioso, né? A gente não permite essa sensação do ócio. E o ócio faz parte, né, do nosso contexto, da nossa vida, da humanidade. Então, é importante que a gente também se permita sentir o ócio. Até porque quem quiser ter filhos, é muito importante que a criança se sinta ociosa. Que ela não precisa estar ali o tempo todo assistindo alguma coisa, algum desenho, algum filme, fazendo alguma coisa. Ela pode ficar ociosa, entediada. É uma sensação importante de ser sentida, tá? Até para permitir esses espaços. E aí, ao invés de ter o tédio, né, a gente traz a presença. Então, aqui tem os dados, né, que eu já compartilhei. Aqui é uma coisa que eu não sei quem aqui é autônomo, mas nós precisamos ter muita disciplina e concentração para executar todas as atividades. E aí ela percebeu que a capacidade de concentração dela diminuiu muito com o celular. E é muito fato isso, né? As pesquisas já mostram esse dado. Então, o que eu faço quando eu estou trabalhando é deixar o celular longe, e aí eu acabo usando o web, o WhatsApp, que para mim facilita, né? Mas eu percebo que eu abro muito também, sem ter coisa lá, e eu não ativo notificações porque eu não gosto. Então, você entender também o que é fácil, o que é viável para você, ativar ou desativar as notificações. E
o Instagram também eu tenho, não sei se aparece pelo Zoom, mas eu tenho um atalho aqui do Instagram para PC, que para mim é melhor. Aqui ela conta, né, que a infância foi sem telas, relativamente sem telas, era mais TV, né? Ela fala também das salas de bate-papo, bate-papo UOL. Era uma época boa, né, gente? Fala sério, a gente tinha que criar fake também. Eu aproveitei. Aí ela conta, isso vale bastante para me lembrar de como era o mundo antes das telas, mas jovem demais para não conseguir imaginar uma vida sem ela. Então ela traz aqui algumas coisas, né, que eu estava lendo nos livros e tudo mais. E ela traz também uma coisa muito interessante, assim, né? Como a gente não percebe os relacionamentos abusivos. Talvez quando a gente perceba seja tarde demais. E assim acontece também com o celular, aconteceu comigo. Quando eu percebi que estava viciada demais, estava me machucando, né, mentalmente, na minha saúde física também. Tipo, ficar rolando o celular ao invés de levantar e trocar uma roupa para fazer yoga, para ir para academia, sabe? Então, assim, a gente demorou para perceber esse relacionamento abusivo, mas agora que nós percebemos, o que a gente vai fazer com isso? Essa é a grande questão desse grupo que eu estou criando. O que a gente pode fazer com isso, a partir do momento que a gente sabe que isso não é saudável? Então, é parar de deixar que isso seja abusivo, né? É tomar as rédeas. E como que você pode fazer isso? Indo aos poucos, com a prática de não levar no banheiro, com a prática de não almoçar, de não comer junto com esse celular, de não dormir junto com o celular. Não só por questões de ondas, né, que tem alguns pontos que são importantes serem revisados, mas questão do hábito mesmo, sabe, de ser um aparelho que não é saudável para a gente. Não é um livro, não é uma coisa que é leve, sabe? O celular, ele já não tem tanta leveza, eu acho. Pelo menos para mim. Aqui ela comenta também que uma conversa no celular desgastava mais do que uma interação cara a cara e ainda trazia uma sensação de aborrecimento. Isso é muito real, porque a gente não consegue saber qual é a intenção verdadeira pelas telas, por palavras escritas, às vezes até por um áudio. Um áudio às vezes dá para entender melhor, né? Porque a pessoa está ali falando e tal. Mas isso é muito real, tanto que a gente se aborrece por talvez uma falta de interpretação, uma falta de presença, ou a gente aborrece as pessoas pela falta de presença. Então, eu achei muito interessante esse ponto. Aqui, né, a questão do fubbing, que eu falei para vocês, as desculpinhas, né, de ai, não tenho tempo, mas será que isso é mesmo verdade? E aí ela desejou transformar essa curiosidade toda dela nesse trabalho, nesse projeto, que é esse livro, que é essa pesquisa que ela fez. Ela conta do celular, né, que tem um pouco mais de 10 anos, na verdade tem mais tempo, que foi que eu trouxe ali. O smartphone é de 92, o BlackBerry, né? Os pontos, né, que vem dessa pesquisa que eu coloquei lá, a referência. A questão dos adolescentes, e aí vem a Y Generation, que eu já falei para vocês, de diferenças geracionais há 25 anos. Então, não são 25 idades, eu errei. São 25 anos de pesquisa, tá, gente? Ela traz também esse ponto, né, dos livros estimularem o pensamento crítico, que é muito real. Uma coisa que eu tento fazer para que as redes sociais sejam um pouquinho mais saudável é trazer publicações, pessoas que têm esse lado crítico, sabe? E não só como o que eu penso. Então, pegar pontos também adversos, né? Contrastes. Então, por exemplo, eu não gosto da política do Bolsonaro. Então, é importante que eu veja algumas coisas que as outras pessoas postam, sabe? Não como uma automutilação, não como uma coisa para me estressar. Se isso te estressa, não faça isso. Mas como um ponto de quero saber, sabe? É leve para mim isso, tá? Se vocês estiverem assistindo, não tem como eu saber, né? Mas tá, eu vou fazer o sorteio então, tá bom? O sorteio vai ser na quarta-feira no almoço.
Na quarta-feira que vem no almoço, no horário de almoço, tá? É 1h da tarde daqui de Cuiabá, então 2 horas de Brasília. Aquela conta da experiência do Sabá digital e tudo mais. Aqui, né? Esse é o ponto que eu tô entrando. Não queria que meu telefone me controlasse, mas também não queria abandoná-lo por completo. Na verdade, eu queria um equilíbrio. É justamente sobre isso, né, gente? Então, a gente precisa dar um passo para trás e precisa desse tempo. A pesquisa, né, que eu quero fazer com vocês também, do QR Code. Muita gente tem medo de estar viciada no celular. Por que vem esse medo para você? E quanto mais você percebe as interações que tem com o seu celular, mais atento ficará ao mundo fora dele e o quanto estava perdendo. Isso não necessariamente é uma verdade, tá? Tem muita gente que não quer sair desse mundo online e tá tudo certo. Mas a partir do momento que está pesado, que está trazendo déficit de atenção, que está trazendo falta de foco, que está trazendo malefícios, é o momento de trazer esse tempo, né? É uma relação. Então, opa, onde eu tô nessa relação? Uma relação, ela é feita de dois ou mais, né? Dependendo do número de pessoas dessa relação, mas de 2 ou mais conexões. Então, eu vou trazer aqui, ó, uma relação saudável, ela é assim, ela tem pontos iguais, né? Então, aqui sou eu, aqui é o outro, e aqui somos nós, né? Mas uma relação abusiva, o eu, né, ele se doa demais. Então, fica dessa forma, né? Fica desleal. Então, o outro, ele suga. E eu permito. E aí, fica um ponto de muito desequilíbrio. Então, vale trazer esse ponto de atenção, tá? As relações dessa forma não são saudáveis. Não são saudáveis. É muito importante que haja um equilíbrio, tá bom? E aí, então, é o alerta, né, que a gente passou agora. E agora a gente vai para essa questão que a gente está passando, né? Na semana que vem nós vamos para esse ponto que são mais técnicos, tá bom? Então, eu vou voltar lá para a apresentação para a gente trazer as práticas. Primeiro, né? Reparar um lugar público, a quantidade de pessoas usando o celular. Segundo, resgatar um hobby. Terceiro, assistir o dilema das redes. E a prática 4, que é uma prática especial, eu vou trazer aqui. Só vou mostrar, então, como que vai ser o sorteio. O sorteio vai funcionar dessa maneira. Printem essa tela, espero ficar bonitinha. Vai. E aí, coloca lá no Instagram essa tela. Pode ser só o QR Code, enfim. E me marca. Tem que me marcar para eu poder repostar, tá bom? Então, quem fizer esse movimento até quarta-feira de manhã, antes de meio-dia, vai estar participando do sorteio e vai ganhar o mantra Desabrochar, que é um encontro que você recebe um mantra personalizado para que traga mais presença no seu dia a dia. Então, é uma experiência em que você vai trazer uma intenção de dentro para fora. Então, a gente vai conversar, vou fazer uma meditação guiada. E aí, a partir dessa meditação guiada, eu pego alguns pontos e trago a sua oração, o seu mantra personalizado, tá bom? E aí, se você quiser fazer, se você não for sorteado, é um valor bem simbólico de R$27, tá? É mais barato do que um lanche, do que uma brusinha. Então, eu espero vocês. E aí, então, vou trazer a prática 4, que é o Chandranadi Pranayama, que é uma técnica de respiração da yoga, que eu estou, inclusive, estudando, é um spoiler. Vou começar a dar aula ou no fim desse ano ou no começo do ano que vem, vamos ver ainda como vai ser. E aí, Chandra significa lua. Nadi são os canais energéticos e Pranayama é respiração, tá?
Então, pela linhagem que eu estudo, a gente usa esse mudra, esse gesto que é o Yana Mudra, que é o de meditação, né, que a gente conhece. Mas tem outras linhas que usam esse mudra. Então, você pode tampar aqui a narina direita, e aí, se for usar essa, tampar dessa forma. Então, você vai inspirar com a narina esquerda. Se tiver obstruída, então tenta suar, tenta limpar sem forçar, para não machucar os ouvidos, tá? E aí você vai inspirar pela narina esquerda, segurar só um pouquinho, reter um pouco com o ar e soltar pela narina direita, tá? Porque isso vai movimentar as suas narizes, né? Que são os seus centros energéticos. Então, Chandra Lu é o lado feminino, o lado esquerdo é o lado sutil, é o lado frio, que diminui, que é o lado do sistema nervoso parasimpático, que é esse que para, né? Para quem sempre confunde, é o que para, é o que traz o relaxamento, é o que traz a presença, é o que diminui a ansiedade. Então, a gente vai trazer essa diminuição da ansiedade. Sempre que vier algum momento de estresse, nervosismo, de crítica, tenta fazer essa respiração. Vai no banheiro, sai do lugar que você estiver, dá um tempinho para você. Um pouquinho que você fizer já vai te ajudar. Então, vamos lá. Segura. Tampa à esquerda. E solta pelo nariz, tá, gente? Então, é esse movimento. Se você quiser cronometrar, pode cronometrar para seguir uma evolução. Tem um aplicativo que chama Insight e lá eles têm um tempo, um timer, que você pode usar também. Eles colocam uma música de fundo, enfim, é super legal. Bom, fica também uma sugestão de ritual do sono, né? Pode ouvir um mantra, um passe espiritual, um podcast, uma palestra sem cunho intelectual, pelo amor da deusa, para que você não durma pensando, raciocinando e tudo mais, para não estimular o sistema nervoso simpático e sim o parasimpático, tá? Então, som de frequência, 528 Hz, 432 Hz, são frequências maravilhosas, para que você não precise olhar para a tela, tá? Até se puder bloquear a tela é melhor. Tomar um banho terapêutico tem lá no Telegram, então é só você ir na lupinha no Telegram e buscar banho, que você vai encontrar o áudio que eu guio vocês. Fazer técnicas de respiração, então essa Chandra é maravilhosa para trazer esse estímulo do sistema nervoso parasimpático. E aí é muito importante, né, se vocês pesquisarem alguma coisa na internet e tudo mais, observar qual é a intenção dessa prática, porque às vezes isso vai te acelerar ainda mais, tá? Então você precisa saber qual é a sua intenção também. Escrever sobre a sua ansiedade, a sua compulsão, é interessante também. O que você está pensando na hora? Só ir escrevendo, rabiscando, é super legal. Preparar o seu quarto para o sono, trazer óleo essencial, aromas terapêuticos, um quarto escuro, é muito gostoso. Aromas terapêuticos, porque eu fiz questão de colocar terapêutico, porque você não vai colocar um perfume lá, né, gente? Perfume doce que você usa para sair para ir para balada. Isso vai te trazer uma memória que você vai estar saindo, vai estar no agito, entendeu? Então, aroma que vai te acalmar. Estudar também sobre os óleos essenciais é importante. Óleo essencial de lavanda, de bergamota, de limão, são ótimos. Mirra também é legal, olíbano também. Combinar com as pessoas que à noite você não vai olhar o celular e que se for urgente ela pode ligar. Então, combina com as pessoas que normalmente te mandam mensagem, combina um horário de ligação, enfim.
é legal isso para te trazer esse hábito. E é isso, gente. Se dê de presente a sua presença, tá bom? Comentem aqui, por favor, um horário que é mais viável para vocês, um horário que é mais compatível, para que a gente possa estar aqui juntos, presentes, trocando, tecendo esses nós. Se você ainda não ouviu a planilha Tecer Nós em Rede, tá lá no Spotify, tá no link da minha bio do Telegram, do Instagram também. E é isso. Contem comigo, preencham a pesquisa do QR Code, do site, e a gente vai se falando lá pelo Telegram, tá bom? E pelos melhores amigos do Instagram. Um beijo e até semana que vem. Espero vocês no sorteio, hein? Beijo.